E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Ugra, acabou de rolar um bate-papo aqui com o Ramon Vitral e com o Bruno Dorigatti, que é editor da Darkside. Tudo bem, Bruno? Beleza? Boa tarde aí, pessoal. Boa noite ou bom dia, né? Porque estamos na Bom internet. dia, boa tarde, boa noite. Galera, é o seguinte, aproveitar aqui que o Bruno tá com a gente pra comentar sobre os próximos lançamentos de quadrinhos da Darkside, porque, cara, hoje aqui no evento ele praticamente anunciou em primeira mão várias coisas, então vamos conversar sobre isso. Primeiro, começando por outros quadrinhos do Charles Burns que vocês vão lançar, né? Black Hole acabou de ser lançado aqui no Brasil, daqui a pouco tem vídeo aqui também. E você já anunciou que outros quadrinhos deles vocês vão trazer, né? Queria que tu comentasse sobre esses três títulos. Isso mesmo, o Charles Burns sempre foi algo muito caro pra gente, no sentido de importante, valioso, fundamental para esse universo do quadrinho underground contemporâneo. Ele tem um horror existencialista, digamos, né? O Black Hole. São as angústias juvenis ali de uma turminha amadurecendo em Seattle nos anos 70, são contaminados por uma doença sexualmente transmissível que vai deformando as pessoas e tal. E a obra anterior dele também lida muito com isso. E é a obra anterior dele que a gente está trazendo, vai trazer também, que é o Skin Deep, Big Baby e El Burba. Big Baby, na verdade, era o nome de uma tira que ele publicava e tal. E além de ter o personagem Big Baby, depois ele ampliou esse arco de personagens e criou várias outras histórias, do qual fazem parte as histórias, por exemplo, do Skin Deep, que são 3 histórias separadas, mas que se passam no mesmo universo. Histórias que tem o Dog Boy também, que é um... Você estava falando sobre... É um personagem que teve que fazer um transplante de coração e colocaram um coração de cachorro nele. E daí ele continua ainda com os hábitos caninos, digamos assim, de comer osso, catar osso na madrugada. Ele se perde um dia num show da namorada, ele tem que ir cheirando a bunda das meninas para tentar achar, isso dá um problema para ele, enfim. Depois tem uma outra história de um Burn Again, que é de um desses picaretas religiosos que aproveitam a fé das pessoas para manipular isso e ganhar dinheiro e tal. E a última história é sobre um casamento infernal, Infernal Marriage é o título, né? Que fala de uma relação conturbada de um soldado que combateu na Segunda Guerra, voltou para casa e a relação dele com a mulher, mas sempre com esse terror existencialista, digamos, dele, assim, que não é o monstro, não são os monstros externos, não é, embora tenha, assim, né, essa caracterização que tem bastante no Black Hole, por conta da doença, essas deformidades, as pessoas no meio da rua são algumas bastante deformadas e tal. Mas o foco maior é o nosso horror interno, né? As questões da gente em se relacionar com os outros e com o mundo e tal. Algo que é muito caro também para o próprio Burns, uma pessoa muito tímida e que sempre teve dificuldade do convívio social e conseguiu expressar isso de uma maneira absurdamente incrível na arte sequencial. E essas são as três histórias que tem no Skin Deep. Skin Deep, O El Burba, daí também é uma coisa mais de monstro também. E o Big Baby também daí é focado nesse personagem protagonista dessa primeira série. Assim. São os trabalhos que ele começou a publicar nos anos 80 na revista Raw, do Art Spiegelman, autor do Mouse. Que revista, né, cara? E que revista, que reuniu muita gente. Chris Ware também começou lá. Né? Entre outros nomes agora que eu não estou lembrando, mas enfim, procure essa revista. Online, a história dessa revista e o trabalho do Art Spiegelman para além do Mouse, que é a grande obra-prima dele também, que eu recomendo muito. Outra obra que você anunciou aqui pra gente, que eu fiquei muito curioso, porque eu adoro quadrinhos desse estilo, assim, é o Threads, né? Que é uma história sobre refugiados de guerra, é algo mais ou menos assim, ou... Exatamente, eu vou até só me dar licença rapidinho pra pegar o livro aqui. Vocês olharam a obra aí, como é que é? É uma obra de não ficção, digamos, vai na linha, na tradição do Joe Sacco, né, de jornalismo em quadrinhos, inaugurada, criada talvez pelo Joe Sacco. A Kate Evans, ela é uma quadrinista, cartunista também, faz cartoons políticos, ela é bem engajada. E ela é ativista também, voluntária, e ela está lançando agora, essa semana aqui no Brasil, a biografia da Rosa Luxemburgo, que é uma figura muito importante na Revolução Russa, né? Esse momento do centenário da Revolução Russa, está saindo tanta obra aí sobre a Revolução de Outubro e tudo o que aquele momento trouxe para o século XX e tal. Então a Martins Fontes aproveitou para lançar o Rosa Luxemburgo, e ela vai estar aqui essa semana. E o Threads
é baseado no trabalho colaborativo dela, de voluntariado, que ela fez no acampamento de refugiados que existia em Calais, que fica uma cidade no norte da França, perdão, que era a última fronteira com a Inglaterra, né? O Eurotúnel passa por ali. E assim, esse acampamento, na verdade, surgiu no início dos anos 2000, se eu não me engano, porque a grande maioria das pessoas, ainda, além da Alemanha, a Inglaterra ainda é o lugar que mais recebe, ou pelo menos é para onde mais querem ir os refugiados fugindo das guerras africanas, do Oriente Médio e da Ásia, né? E por conta disso, essas pessoas começaram a se concentrar ali, criaram um acampamento e tal. E isso tinha em média de 1.000, 2.000 pessoas. Com o aumento da crise com a explosão da crise dos refugiados em 2015, quando mais de 1 milhão de pessoas chegaram na Europa por conta dos desdobramentos das guerras que a gente está acompanhando, né? A guerra ao terror, Iraque, Afeganistão, as guerras no norte da África, Líbia, né? E agora depois a guerra na Síria, que começou em 2011, e essa explosão de refugiados e de imigração, a maior explosão de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, a população de Calais também começou a aumentar vertiginosamente para 6, 7 mil, e depois o centro chegou a ser fechado. Um pouco antes disso ainda, quando ainda não se tinha, acho que, se eu não me engano, até aqui, durante a história é que se começa a falar sobre fechar os campos, isso também é até citado no Threads. Mas então a Kate Evans fazia trabalho voluntário lá, ia lá ajudar a construir as tendas, os espaços comunitários, os restaurantes, ia comprar muitas coisas de primeiras necessidades para os bebês, para as famílias, remédios, comida, dava oficinas de arte, oficinas de quadrinho, além de milhões não, mas dezenas, centenas de outras oficinas que tinham lá. Então ela fala dessa experiência, porque é muito estranho, cara, porque ela pegava o carro dela com o marido, mais uma amiga, um casal de amigos, atravessava o Eurotúnel, então saía de Londres e em menos de 1 hora ela estava lá na cidade, alugava um apartamento e ficava durante 1 mês, 2 meses, né? Ela se organizava no ano para fazer aquilo, um período do ano, e daí morava ali perto e trabalhava voluntariamente todo dia lá. Então é a realidade dessas pessoas. Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? Muitas crianças sem pais. E qual a história dessas pessoas? Por que elas estão ali? O que elas querem? Né? E qual é o sonho delas, as aspirações, os desejos, os anseios, e o que as levaram a largar tudo, a terra, a origem, a ascendência, a família, a história, para tentar fazer isso. Então, é um livro fundamental para o momento que a gente está vivendo, para esse esgarçamento social, esse momento onde os preconceitos estão botando a pele, onde o fascismo está saindo do armário. A gente tem que criar essa empatia pelo ser humano, pelo diferente, pelo outro, sem medo, sabe? A gente tem que se abrir cada vez mais ao próximo, e esse é o nosso esforço, né? Essa é a nossa singela colaboração, né? Trazer para o Brasil um trabalho da Kate, né? Que é a protagonista, né? Ela é essa menina aqui, essa mulher, e é ela que vai narrando a experiência dela, em primeira pessoa, em primeira mão, que nem o Joe Sacco faz também, com os trabalhos. Eu adoro, cara, quadrinhos assim, jornalismo quadrinhos, o que o Joe Sacco faz. Então... um gênero que ele... Eu até acho que ele criou, mas se ele não foi o que criou, foi o que mais fez isso com critério, com embasamento, com verdade, né? Ele tem uns álbuns incríveis sobre a Palestina, notas sobre Gaza, a Guerra dos Balcãs também, na Iugoslávia. Né? Então, fundamental. E ela, com certeza, continua esse trabalho dele, esse gênero, né, criado por ele, e espero que ele atraia atenção aí para criar também essa empatia no público brasileiro aí pelo estranho, diferente, aquilo que a gente não conhece. Em vez de ter medo, a gente tentar entender por que essas pessoas estão vindo para cá, por que essas pessoas estão fazendo o que estão fazendo, sabe? E o quão afastadas e diferentes e muito diferentes mesmo dos terroristas, do chamado Estado Islâmico, como isso não, na verdade, até muitos são frutos da ascensão do Estado Islâmico, né? Que exatamente com a ascensão do Estado Islâmico, também lá na Síria, no Iraque, também foi um motivo a mais para esse pessoal tentar acesso à Europa e à Inglaterra. Eu tô mega curioso aqui por esse quadrinho, de verdade. Eu já tava Legal. Quando você falou aqui do bate-papo, agora eu fiquei mais ainda. Bora lá, só pra
a gente falar sobre todos os materiais que você comentou aqui. Tem 2 quadrinhos que eu não sei se foram anunciados já oficialmente, mas vocês meio que já soltaram aquelas pistas, fotinho de marca-página, que é o Corvo, certo? E Joe Hill Graphic Novels, né? Eu não entendi muito bem esse material, como é que é. O que você pode comentar sobre esses 2 quadrinhos, por que essa escolha? E se eles vão ser também os primeiros lançamentos de 2018 ou não? O que você pode comentar sobre isso? Sim, eles saem no primeiro semestre, né? A gente está definindo a grade do ano que vem agora, mas a previsão inicial é que os 2 saiam no primeiro semestre. E o The Crow é o Corvo, o clássico do O'Barr, que deu origem ao filme, né, do Brandon Lee, lá o fatídico filme que trocaram a bala de festim por bala de verdade, e o filho do Bruce Lee acabou falecendo, mas é uma história incrível, né? Quem viu o filme, quem conhece do filme, é a história original. O original saiu em quadrinhos, e daí saiu lá fora uma edição nova, agora também com mais textos do autor sobre a obra, um trabalho extra também, um material extra bem bacana. E o The Crow deve sair no início do ano. O Joe Hill Graphic Novel Collection, o Joe Hill é um escritor também, é filho do Stephen King, mas é foda falar isso, porque, né, coitado, ele não gosta de ser chamado de filho do cara, mas... Ele tem obras muito conhecidas. Sim, ele anda com as próprias pernas há muitos anos, né, ele é um escritor já bem estabelecido lá fora, tem vários editores que publicam os romances dele, mas ele é um cara também muito ligado ao mundo dos quadrinhos, e publica com diversos autores diferentes, mas obras pequenas, de banca e tal, né. E essa Joe Hill Graphic Novel Collection é um livrão enorme de 450 páginas, reunindo uma parte importante dessa obras escritas por eles e desenhado por dezenas de artistas diferentes. Então, podem ficar ansiosos aí já por esses 2 materiais. Provavelmente vão sair aí no comecinho talvez, no primeiro semestre, pelo menos, né? Primeiro semestre dá pra confirmar agora, é a ideia, né? Certo. Eu sei que você não pode falar praticamente nada sobre isso, provavelmente vocês ainda estão trabalhando, decidindo o que fazer, só queria que você comentasse sobre o interesse da Darkside de publicar quadrinho nacional, que você comentou aqui também. O que você pode falar sobre isso? O que eu posso falar é que já temos 2 ou 3 contratos assinados com autores, que daí são obras originais, obras que eles já estavam desenvolvendo ou já tinham até prontas e daí por outras questões não puderam publicar em outros lugares, ou algumas estavam só desenvolvendo ainda sem pensar em publicar, né? Porque essas obras são obras de fôlego, às vezes que demoram meses, anos para serem concluídas e tal, e que devem também sair no começo do ano, mas a gente está esperando ainda um momento certo para divulgar. E além disso, estamos começando a pensar também projetos em que a gente está convidando e está pesquisando, e também podem ficar à vontade para mandar currículos, ideias, sugestões, roteiristas, escritores e quadrinistas, para unir esses 2, para fazer histórias de terror. Uma coisa que a gente quer muito é trabalhar com o nosso universo folclórico Perdão. Uma coisa que a gente quer é trabalhar com esse nosso universo, essa nossa cultura popular e folclórica pouco explorada, dos personagens mesmo, do Curupira, Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, para citar os 3 mais comuns, mas a gente tem um universo tão rico e tão pouco explorado. Muita gente agora não, desde sempre quer fazer coisa aqui. Eu boto o nome dos personagens gringos, a história se passa no interior de Nova York. Porra, isso já tem gente tão foda fazendo isso lá. Não que não possa ser feito também. Tem brasileiros fazendo coisas com verdade, obras com uma verdade, né? E uma pungência que se passam em outras geografias, espaços geográficos. Mas assim, a gente precisa falar da gente. Tem personagem tão rico, uma geografia tão rica, um país continental, sabe? Que precisa ser mais explorado, que deve ser mais explorado pra gente conhecer mais a nossa realidade, a nossa cultura popular. Então, estamos tentando também atrair historiadores, roteiristas e quadrinistas, ilustradores com essa pegada. Mas ainda isso está num projeto muito inicial. Foi agora em outubro mesmo que a gente começou a pensar isso e começou essa conversa. E não tem nada fechado ainda, mas também é algo pro ano que vem, segundo semestre do ano que vem, primeiro semestre de 2019, né? Beleza. O pessoal que acompanha o canal sabe que aqui a gente fala muito sobre quadrinho nacional, é praticamente o foco do canal. Então é uma ótima notícia aí, saber que a Darkside está preocupado com isso. Então, e assim que tiver novidades, vamos passar aí pro Papuzini? Isso. Beleza. Papuzini e vocês vão estar acompanhando aí. Beleza. Então, brigadão, Bruno. Valeu aí, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos aí. Acompanha a gente aí, darksidebooks.com. Beleza, valeu.